Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, pessoal, eu vou fazer a correção aqui da página 155, tá? Que eu deveria ter feito na quarta aí, mas eu acabei esquecendo. E vou explicar aqui o capítulo novo do livro didático, tá? Então, são duas coisas aqui nessa videoaula. Então, vamos lá, ó. Asterix e Obelix, que são gauleses, né, pessoal, que viviam ali e tal, na região que os romanos tentavam invadir, né? E lutam para impedir que a Gália aí seja conquistada pelo exército de Júlio César. Nos quadrinhos abaixo, eles estão a caminho de Jerusalém em uma missão muito importante, né? Aí tá indo Asterix e Obelix. Vamos lá. Ali vai alguém que talvez possa nos ajudar. Olá, amigo. Pode nos indicar o caminho para Jerusalém? Eu e meu burro estamos indo para lá. Podemos caminhar juntos, né? Disse o carinha ali. Esse cara, galera, é um judeu, tá? Então, com um burrinho aí lotado pelo traje e tal, né? O cara é um hebreu. Eu me chamo Josué. Josué conceitual. Eu sou Asterix. E esse é Obelix. O druida Zerbolix. Sei lá, tá apresentando os amigos. Nós viemos da Gália para comprar óleo de rocha. Óleo de rocha, galera, é petróleo. Então eles usavam petróleo aí para lamparina, para, por exemplo, calafetar, tampar buraco de barco, usava betume, né? Então tinha alguns poços que brotava petróleo já nessa época. E eles chamavam de óleo de pedra, petróleo, né? Petróleo. Com Sansão e o comerciante aqui. Nunca pensei que alguém pudesse vir de tão longe por tão pouca coisa. Ah, muitos romanos aqui, menos que na Fenícia, que é província romana. Nós somos apenas um protetorado e os romanos só têm uma pequena tropa em Jerusalém. Então ele está contando aí que os romanos estavam lá dominando Jerusalém, né? Que povo representa Josué? Quais evidências indicam isso, né? Então Josué é judeu. E o que dá para identificar, né, galera? O nome bíblico dele, Josué, e segundo o burrinho. Geralmente a gente representa aí e tal, né? Os judeus com tropas de mula, de burro aí nesse período. Embora, galera, os romanos usavam também muitos e muitos burros aí, né? E mulas para levar mercadoria de um lado para o outro, tá? Um dia a gente vai ter uma aula só para falar dos tropeiros aí que existiam no mundo antigo. Qual é a diferença, segundo Josué, entre a situação da Fenícia e do território onde ele vive, né? A Fenícia, galera, era um território romano, ou seja, já era Roma. Então ele está falando que lá, que já era Roma, tinha pouco soldado. Já a Judéia, que é um protetorado, um lugar ali que eles estão dominando, estava lotado de soldado romano, porque eles precisavam guerrear, dominar, para depois de muitos séculos aquilo virar romano, falar latim, coisa e tal, né? A condição desse território em relação a Roma manteve-se sempre a mesma, né? Não. No começo, galera, era um protetorado. Depois ele acabou sendo um reino dominado ali mesmo por Roma. Então o protetorado é assim, ó. Eles mantiveram o líder judeu, só que pagava imposto para Roma. Isso é um protetorado, tá? Então mantém o próprio governante do país, tal, só que tem que pagar imposto para Roma. Só que depois da revolta dos judeus, Roma vai ser invadida, a Judéia vai ser invadida e vai virar um estado romano, ok? Então passou por diferença aí, dois momentos diferentes, né? E aqui que eu tinha comentado com vocês, né, pessoal, como as palavras latinas, quais são as línguas latinas? Faltou uma aqui, ó, o francês, espanhol, italiano, português. A nossa língua é uma evolução do latim que os romanos falavam. Por isso, pessoal, que as palavras são muito parecidas, né? Ó, vida em português, em espanhol, vita em italiano, que fala, ó, isso aqui é vital. Até hoje a gente usa palavras parecidas com vita, né? Vital quer dizer uma questão de vida ou morte. Sentimento,
bontá, bondade, bondar, liberdade, libertate, libertade. Então é muito parecida porque a gente teve uma origem igual. É mais ou menos assim, galera. Se a gente pegar o povo que fala uma língua, tá? A gente separa esse povo em duas ilhas isoladas. Depois de 1.000, 2.000 anos, são duas línguas diferentes. A língua evolui, ela vai mudando, ganha gíria, ganha as palavras e vai mudando. Por isso que a nossa língua portuguesa e de Portugal, elas são bem diferentes, né? Porque a gente está separado há 500 anos. Na verdade, há 200 anos, depois que o Brasil ficou independente. E já é muito diferente. Daqui 1.000 anos, galera, talvez a gente não entenda um português de Portugal, né? Porque a língua ela vai mudando. E o capítulo novo, eu já tinha explicado, né? Na verdade, bastante aí para vocês, ó. Hoje, a gente tem no mundo, pessoal, 2,5 bilhões aí, vamos arredondar, de cristãos no mundo. O maior país cristão do planeta Terra é o Brasil. A gente tem mais de 200 milhões aí de brasileiros, né? Mais de 150 milhões de brasileiros que são cristãos, beleza? E a crucificação de Jesus, né, pessoal? Então, quando invadiram lá a Judéia, os romanos, Cristo estava pregando, ele acabou sendo preso. Quando ele foi preso, galera, e crucificaram ele numa sexta-feira, né, ele foi morto ali e tal na sexta, no domingo era a Páscoa dos judeus. Só que a Páscoa dos judeus, pessoal, comemora o dia que eles fugiram do Egito. Aí, quando surgiu o cristianismo, eles vão pegar o mesmo dia, a Páscoa, né? Só que na nossa Páscoa, a gente comemora o renascimento de Cristo. Na Páscoa judaica, que existe há 4.000 anos, né? Eles comemoram a fuga do Egito. Na nossa Páscoa é o renascimento de Jesus Cristo, ok? Lembrando, pessoal, acho que eu já tinha comentado que a crucificação não é como a gente vê nos filmes, né? Então, o prego era colocado, na verdade, na lateral do pé da pessoa morta, né? Isso aqui é um calcanhar, ó, que ficou o prego aí até hoje, mais de 2.000 anos depois, né? E o prego da mão, galera, não era colocado na mão, era colocado no pulso do cara, ó. Então a pessoa era crucificada pelo pulso. E aqui tá errado também. E o pé colocado de lado e o prego vinha de lateral também, tá? Então é assim que as pessoas eram crucificadas no Império Romano. Lembrando que eles crucificaram milhares e milhares de pessoas, traidores, bandidos, revolucionários, quem criticava o governo romano, né? Entre eles, Jesus Cristo, né? Já tinha um profeta antes dele, galera, falam que era tio dele, né? O parente próximo dele, chamado João Batista, que teria batizado aí Jesus, por isso João Batista, no Rio Jordão, né? E aí que eu tinha comentado também, ó, da perseguição ao triunfo, né? No início, os cristãos foram perseguidos, mortos, jogados aos leões e coisa e tal. Só que com o passar do tempo, os romanos foram se convertendo ao cristianismo e depois de centenas de anos se tornaram cristãos. E aí vão construir a sede da igreja no mundo, que é a Igreja Católica lá em Roma, nessa cidade-estado aqui que fica dentro de Roma, chamado Vaticano. E essa aqui é a Basílica de São Pedro, né? A sede aí da Igreja Católica. O Papa, galera, geralmente quando a gente vê ele falando, tal, né? Ele aparece nessas janelas aqui, ó, do Vaticano, tá? Geralmente nessa central, mas às vezes ele aparece aqui do lado também. E era isso, galera. Para hoje, vocês vão responder no caderno. Deixa eu ver se tem aqui. Essas duas questões aqui, tá? Então pode ser até no livro aí, ó.
coloca as frases em ordem, sei lá, D, B, C, A, tal, né? Pode escrever ali do lado do livro mesmo, igual o professor Paulo deixa vocês fazerem. E a 2, galera, vocês vão eliminar aqui a palavra que não se encaixa aqui no grupo e escrever aqui do lado mesmo no livro, porque que você acha que essa palavra está fora do grupo, né? Não tem nada a ver com isso. E aí na quarta-feira a gente tem videoconferência e nós vamos começar aí o capítulo novo, ok? Então era isso por hoje, pessoal. Obrigado aí por ter assistido a aula e a gente se vê na quarta-feira que vem na videoconferência, tá? Bom final de semana, aproveitem bastante aí a família e até quarta-feira.